Olá, amados. Assim como prometido, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. E hoje falaremos, como sempre, sobre um assunto um tanto polêmico. Falaremos sobre o Concílio de Nicéia e, consequentemente, falaremos sobre a formação da Bíblia. Muitos cristãos, sejam eles de origem católica ou evangélica, desconhecem a origem, a formação da Bíblia e também não sabem o que realmente aconteceu no Concílio de Nicéia. Vamos lá? Para quem não sabe, Marcião de Sinop foi o primeiro homem a propor e delinear um cânon bíblico. Foi ele, Marcião de Sinop. Agora, quem foi Marcião de Sinop, este homem que nasceu no ano 85 e morreu no ano 160 da era cristã, aos 75 anos de idade? Marcião era filho de um bispo da cidade de Sinop, na província romana do Ponto, atualmente Turquia. Ele argumentou sobre a existência de dois deuses e por isso Marcião é muito conhecido entre os teólogos, porque ele argumentou esse dualismo, a existência de dois deuses distintos. Um do Antigo Testamento, que segundo Marcião não é o pai do Messias, ou seja, Marcião não acreditava que o Deus do Antigo Testamento, do Taná, que se revelou aos judeus, é o pai do Messias. E Marcião via o Deus do Novo Testamento como o Criador, o pai do Messias, e que tem como principal atributo o amor. Então Marcião propôs a compilação de uma Bíblia. Porém, o cânon, segundo Marcião conseguiu reunir, só tinha 11 livros agrupados em duas seções. Uma versão do Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo. E Marcião não foi bem sucedido. Ele foi excomungado pelos pais da igreja, entre aspas, os nicolaítas, os bispos ali, excomungaram Marcião. E isto foi excomungado por Tertuliano, Epifânio, e Policarpo chamou Marcião de o primogênito de Satanás. Então vamos para Constantino e o Concílio de Nicéia. Qual era o contexto religioso da época de Constantino? Na época de Constantino, haviam muitos presbíteros, como falamos anteriormente, chamados de pais da igreja. E estes presbíteros brigavam entre si. Por que brigavam? Qual o motivo da desavença? Porque cada um queria estabelecer uma crença própria. E Constantino era um grande articulador político. Por isso, ele queria e tinha objetivos. E qual era o objetivo do Constantino? Estabelecer a ordem no império e conter estes presbíteros, porque os presbíteros representavam a liderança para aquelas pessoas ali que seguiam certa religião. Então, quando Constantino conquistou o Oriente, ele enviou um dos seus conselheiros, por nome Ósios, com cartas aos presbíteros para que estes fizessem as pazes. Constantino não obteve êxito, por isso convocou o Concílio de Nicéia no ano de 325 e convidou os presbíteros para participar. Todavia, Constantino fez uma exigência àqueles presbíteros, que eles levassem os seus inscritos
lendas de deuses, contos sobre salvadores, e no total foram reunidos no Concílio de Nicéia mais de 2.300 manuscritos, entre pergaminhos, contos e histórias de deuses. Para você aí memorizar, foram reunidos ali mais de 2.300 livros, manuscritos, ou seja, a Bíblia não parte apenas de 66 livros. O princípio foram mais de 2.300 livros. Cerca de 4 anos antes do Concílio de Nicéia, Constantino havia sido iniciado na ordem religiosa do Sol Invictus e também no mitraísmo. Dizem que, por causa da sua adoração ao Sol, ele instruiu a Eusébio que convocasse a primeira sessão do concílio no dia 21 de junho de 325. E estavam ali muitos presbíteros de vários lugares, e Eusébio fez o discurso inaugural. Estavam ali os nicolaítas, isto é, os bispos, diáconos, sacerdotes, exorcistas. E qual era o objetivo deles em comunhão com Constantino? Ou melhor, qual era o objetivo do imperador Constantino? Ele queria unificar as crenças daqueles homens, estabelecendo a adoração a um único Deus, e unificar, juntar a igreja ao Estado, isto é, sistema político representado por Roma e o sistema religioso representado por todas aquelas correntes teológicas, aquelas seitas. Beleza? Entre os deuses adorados por tais religiosos estavam Júpiter, Teos, Minerva, Mitra, Saturno, Tammuz, e Constantino queria um novo deus para o seu império. Então foram apresentados 53 deuses, e Constantino adotou o nome para o deus do seu império, para o nome do deus do Império Romano. E não vá se surpreender, porque, segundo a história, segundo muitos livros, o nome escolhido para o novo deus era Jesus Krishna. Jesus Krishna. Aí Constantino chamou Eusébio no canto e disse: peguem os livros e tudo que for de bom, aproveite. Mas tudo que for mal, tudo que vier trazer divisão ao meu império, lança fora. Então chamou os escribas, Eusébio no caso, e disse para que eles escrevessem 50 cópias, conforme ordenou o imperador. Então, em 331, começou digamos assim, a compilação da Bíblia, e em 363 surgiu, ela foi finalizada, fechando então o trabalho, né? Então Constantino oficializou a sua Bíblia e mandou queimar os outros manuscritos antigos, e ordenou que o homem que fosse encontrado com um manuscrito mais antigo, ou seja, fora daquele cânon, este homem fosse decapitado. Valeu, irmãos. As fontes que usei vieram dos livros Life of Constantine, no bom português, Vida de Constantino, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, Concílio de Nicéia, entre outros livros. Segundo a minha disponibilidade, farei outros vídeos sobre o assunto. Valeu.